brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcaram hoje em Fortaleza. Chegou agora à noite em Belo Horizonte o avião da FAB com uma parte dos brasileiros deportados dos Estados Unidos. O outro grupo ficou em Fortaleza, onde a aeronave americana pousou mais cedo. Luciano Dias acompanhou a chegada dos mineiros no aeroporto de Confins e traz todas as informações. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O voo com 111 brasileiros deportados chegou em Fortaleza por volta de 4 horas da tarde. Esse pouso aconteceu na capital cearense para encurtar o trajeto, porque o governo federal não queria que o avião atravessasse o território nacional com brasileiros algemados, como aconteceu no voo anterior. Como a maioria das pessoas é de Minas Gerais, a FAB disponibilizou uma aeronave para transporte até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, aqui em Confins. Este voo chegou por volta de 9h30 da noite. Nos dois aeroportos, o governo federal montou uma estrutura para dar assistência a esses imigrantes. Muitos brasileiros reclamaram da situação lá nos Estados Unidos enquanto estavam presos até o último momento da chegada aqui no Brasil. Vamos ouvir. Viemos algemados, dos pés aos braços, horrível. Ficamos 24 horas comendo pão e água. Então é assim, é uma situação um pouco constrangedora. Fiquei 3 meses, quase 3 meses preso e infelizmente é terrível. É terrível demais, é judiador, você fica sem comer, você fica sem beber, você fica sem falar com a família. Lembrando que este é o segundo voo com deportados na nova gestão de Donald Trump. O primeiro, com 88 brasileiros deportados, chegou no dia 24 de janeiro em Manaus. Voltamos ao estúdio. A promessa de Donald Trump de fazer deportações em massa já está mudando a rotina dos brasileiros que moram nos Estados Unidos sem visto ou green card. Muitos migrantes nos relataram que estão deixando de frequentar supermercados, igrejas e festas brasileiras e passaram a viver com medo e tensão. A população está desesperada, o pessoal não está querendo sair de casa. O que está acontecendo é um caos gigante, não só entre os brasileiros, mas como toda a comunidade latina. E até brasileiros que não pareciam ser alvo prioritário da nova política de deportação de Trump já acabaram presos nas operações do novo governo. E neste vídeo eu conto como a ofensiva de Trump contra a imigração está mudando o dia a dia das pessoas nos Estados Unidos. O dia 27 de janeiro começou como mais uma segunda-feira fria na região de Boston, onde o brasileiro Lucas dos Santos Amaral vive com a mulher e a filha de 3 anos do casal. Ele é pintor e saiu de casa cedo para trabalhar. Em 5 minutos, a vida dele se transformou. Lucas foi preso em uma batida policial com agentes do ICE, a agência de imigração americana, e até o momento em que eu gravo este vídeo, não pôde voltar para casa. Ele entrou nos Estados Unidos há 7 anos com visto de turista e nunca mais saiu. Portanto, sua situação era irregular. Mas Lucas não tinha qualquer histórico criminal, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Todo mundo pensa com o mesmo pensamento, não. Eles estão pegando criminosos e é isso. Mas não. Quem passou na peneira ali tá ilegal, tá indo embora. Todas as pessoas que conversaram comigo, assim, entrevistando, enfim, eu disse a mesma coisa. Quando vocês ouvirem falar que tá pegando, é porque eles estão pegando. Não duvide e não vai tirar bronca, porque eles estão passando a peneira mesmo e mandando gente embora mesmo, tá assustador. Lucas está tentando sair da prisão pagando fiança para responder ao processo judicial em liberdade. A mulher dele está grávida e desesperada diante da perspectiva de que a família acabe separada. Eu sou cristã, eu vejo tudo isso como Deus fazendo alguma coisa. Então, claro que eu pensei já as 2 possibilidades, porque eu tenho que manter meu pé no chão agora mais que nunca. Eu tenho uma filha, eu tô grávida, então eu preciso pensar. E eu até disse pra ele que se qualquer coisa chegar a acontecer, ele tiver que voltar, a gente vai atrás dele e a gente não vai ficar separado. A história de Lucas é o pesadelo de boa parte da comunidade. São quase 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos e ao menos 230 mil deles estariam irregulares. Quase 40 mil já teriam ordem de deportação final, segundo dados do ICE. O influenciador mineiro Júnior Pena
mora há 15 anos nos Estados Unidos e é popular entre os imigrantes brasileiros. Ele conta que a retórica mais dura de Trump já está surtindo efeito em quem não tem a situação migratória regularizada, mesmo que não tenha ficha criminal. O governo Trump, ele quer espalhar esse medo e realmente eles estão deportando sim, eles estão mostrando trabalho, eles vão sim deportar as pessoas, vão pegar como exemplos, né? E o que acontece? Se chama autodeportação. As pessoas vão ver aquilo ali, vão ficar com medo e vão falar, não, eu não quero ser pega. Segundo Júnior, alguns brasileiros estão decidindo até ir embora por conta própria, para evitar os riscos e os desconfortos de uma deportação. Uma brasileira que mora em Massachusetts resumiu pra gente desta forma, abre aspas, estou por um triz de pegar meus filhos e ir embora dos Estados Unidos. Fecha aspas. Um episódio que assustou a comunidade de imigrantes foi o recente voo de deportados brasileiros, que desembarcaram em Manaus algemados e acorrentados. Embora o uso de algemas durante voos de deportação seja prática comum, mesmo antes do atual governo Trump, o caso ganhou repercussão pelo que o governo brasileiro chamou de tratamento degradante de cidadãos brasileiros. Entre outras questões, eles teriam enfrentado horas de muito calor por uma pane no ar-condicionado da aeronave. Muita falta de respeito, muita irracionalidade, muito racismo, muitas agressões, muita gente passando mal, sendo desmaiada por falta de respiração. Muitos brasileiros contam ter sido orientados por advogados a evitar aglomerações, como cultos religiosos, temendo que esses locais estejam no radar de agentes migratórios. Uma ordem executiva de Trump autorizou buscas a migrantes irregulares em locais antes protegidos, como igrejas, escolas e clínicas médicas. Mas o Ricardo, nome fictício de um brasileiro que vive entre a Flórida e o Massachusetts, nos contou que alguns deles já não se sentem seguros nem mesmo em casa. Nas palavras de Ricardo, abre aspas, se você mora numa casa com muitos imigrantes, os agentes migratórios podem ir lá para pegar uma pessoa e levar todo mundo que está dentro da residência. E segundo o prefeito de Newark, em Nova Jersey, em algumas operações, agentes do Serviço de Imigração entraram nas casas sem ter mandado judicial. Em ao menos um desses casos, os agentes prenderam cidadãos americanos. We believe that there were 3 people who they say were undocumented that they detained, but they also detained folks that were, in fact, citizens of this country. None of these people were rapists or murderers or criminals. The problem with it is that ICE went in there without a warrant. And we can disagree on politics. You can disagree with me about the role immigrants play in the economy of our community. But what we must agree on is that the thing that separates this country from many other countries around the world is the Constitution of the United States. O governo Trump defende que a imigração irregular traz criminosos aos Estados Unidos e colocou o tema como prioridade em seu segundo mandato. O presidente disse durante a campanha que os imigrantes ilegais estão envenenando o sangue do país, além de tirarem empregos de americanos e usarem os serviços públicos. He is focused on launching the largest mass deportation operation in American history of illegal criminals. And if you are an individual, a foreign national, who illegally enters the United States of America, you are, by definition, a criminal. And so therefore you are subject to deportation. Vale lembrar que deportações não são novidade nos Estados Unidos. O governo de Joe Biden deportou 1,5 milhão de imigrantes em 4 anos, cifra parecida de pessoas deportadas no primeiro mandato de Trump. E Barack Obama repatriou mais de 3 milhões de imigrantes. Mas agora, Trump promete o maior programa de deportações da história dos Estados Unidos. Ele decretou estado de emergência na fronteira com o México para aumentar as barreiras migratórias e as apreensões de quem tentar entrar em solo americano. E disse que a prisão da base naval da Baía de Guantánamo seria convertida em campo de detenção para ao menos 30 mil imigrantes em situação irregular. Em contrapartida, sociólogos, economistas e ativistas pelos direitos humanos dizem que os imigrantes são parte crucial da sociedade, da cultura e da economia americanas. A comida precisa chegar no prato dos americanos, os americanos precisam das house cleaners, né, das limpadoras de casa, precisa dos construtores, do jardineiro, enfim, precisa de nós imigrantes, porque os Estados Unidos é uma terra feita de imigrantes. Tudo que impacta a vida de um imigrante aqui nos Estados Unidos. Você já sabe, você acompanha aqui no meu canal em primeira mão. Então seja inscrito, já aproveita, deixa um like também e compartilha com teus amigos. Deixa o seu comentário também para poder ajudar o canal a crescer. Até porque todas as informações mais importantes e atualizações que envolvem os Estados Unidos, você receberá em primeira mão. Qual é a sua opinião sobre essa operação?
em massa essa mega operação. Eu quero saber a sua opinião, quero ver o seu comentário. Deixa o seu comentário. Eu gostaria de saber a sua opinião também. O que você está achando? Ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também.